estão acontecendo na proteína, na proteína que é fisicamente o spike, os raios da coroa que dão o nome do coronavírus, e muitas das vacinas são exatamente baseadas no spike. Então, quando o spike se muda, as vacinas, algumas pessoas levantam a hipótese de que as vacinas poderiam perder a eficiência. Quer dizer, nós temos pela frente um cenário bastante cheio de interrogações e certos alertas, e, no entanto, o poder público parece paralisado. Ontem o ministro da Saúde no Congresso deu um depoimento em que disse literalmente que a epidemia está começando a ceder, que os números começam a diminuir. Quer dizer, o senador Eduardo Braga, pelo Amazonas, levantou e falou assim, mas em que planeta o senhor está? De que números o senhor está falando? De que país você está falando? Porque a epidemia no Amazonas não cedeu, não dá sinais de estar cedendo e, portanto, não há nenhum sinal de que a gente possa começar a descansar, né? Pelo contrário, ontem os números da Covid foram mais do que 1.400 mortos no dia e é um dos mais graves, o número mais alto desse ano, né? Então, eu vou então sugerir que a Rosana Richman nos dê aí um pouco das suas informações. Rosana, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos. Leão, obrigado pelo convite, estar aqui nesse bate-papo. Já estava ouvindo a tua introdução aí e acho que você resumiu muito bem, né? Então, a gente vinha num cenário, se a gente for ver o que aconteceu desde o início da pandemia, que a coisa estava acontecendo lá longe, em Wuhan, não sabia nem onde era isso no mapa, não vai chegar no Brasil. Bom, todo mundo estava errado, chegou, não só chegou, como hoje nós somos o segundo país em número de mortes e o terceiro país em número de casos, não muito longe da Índia. E daí, o que começou-se, além de todas as medidas não farmacológicas, foi uma busca da ciência e da pesquisa incessante para vacinas. Então, nunca se viu na história da pesquisa, eu diria, na história da pesquisa, um número tão grande de publicações ligadas a uma única doença e o número tão grande de imunobiológicos, de vacinas, sendo desenvolvidas em tão pouco tempo. Então, foi realmente um compartilhamento do conhecimento, porque a gente sabia que a única coisa que ia dar resposta a essa pandemia seria a ciência. E todo mundo atrás de vacina, preocupado. Eu lembro aquele dia que a Anvisa fez a aprovação de uso emergencial das vacinas no nosso país, parecia final de Copa do Mundo, todo mundo ligado na TV. Imaginar o Brasil assistindo uma reunião científica da Anvisa para aprovar uma vacina. Então, é algo que inimaginável, mas super importante para a gente ver como estava todo mundo envolvido no que estava acontecendo. Finalmente, as vacinas de uso emergencial, então, foram liberadas. O Brasil está com 2 vacinas, com certo atraso, mas o fato é que nós já estamos vacinando a população do nosso país e a gente achava que os problemas estavam se resolvendo, porque já tem países que têm mais de 50% da população vacinada e a gente achava, então, que as vacinas com diferentes graus de eficácia iriam absolutamente resolver e controlar essa pandemia. Até que, para nossa super desagradável surpresa, a gente começa a se deparar com um vírus que ele já tinha avisado a gente que ele é um vírus naturalmente mutante. Então, é um vírus que a gente sabe que ele tem esta capacidade de mudar, ter pequenas mudanças genéticas, e à medida que ele vai aglomerando essas mudanças genéticas, ele vira uma variante. E esta variante é praticamente um vírus diferente daquele vírus original que todo mundo investigou e fez pesquisa e desenvolveu vacinas. Então, começa aquele fantasma, vamos dizer assim, das variantes e a possibilidade real, Leão,
da gente ter uma diminuição da eficácia de vacinas, lógico, não todas ao mesmo tempo, não todas no mesmo grau, mas uma possibilidade real da gente ter que, em breve, ajustar as vacinas para exatamente fazer de acordo com as novas variantes que estão circulando. Então, assim, resumindo, eu quis fazer um resumo de tudo o que aconteceu, e hoje a gente está falando, mas está lá em Manaus, está lá em Rondônia, você acabou de falar que nós temos 3.664 voos de Manaus para São Paulo. Então, não está lá, está aqui também, sabemos que está por aqui. Nós não fazemos a vigilância genômica como deveria ser, que é uma vigilância complexa de ser feita. O fato é que o que nós precisamos fazer é tentar controlar o mais rápido possível a circulação desse vírus, com medidas, com vacinas, medidas não farmacológicas, exatamente para não deixar um espaço livre para esse vírus poder criar cada vez mais variantes e mais variantes mais distantes dos vírus originais. Eu não sei se ficou claro, Leão, mas é isso que eu queria resumir aqui no início. Boa noite, Rosana Richman, boa noite a todos que estão na sala, é um prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante, né? Ficou muito clara a sua explicação, Rosana, a explicação também do nosso diretor de jornalismo da TV Cultura, o Leão Serva. Eu gostaria de frisar que a TV Cultura foi a primeira emissora a participar desse app, Clubhouse, que é de extrema importância. Nós estamos aqui hoje fazendo essa estreia, discutindo o tema, falando sobre essa nova cepa que chegou a Manaus. Nós vamos discutir aqui com muitos especialistas que vão chegar aqui aos poucos, médicos, biólogos, e há muitas perguntas, né? A Rosana muito bem colocou, o Brasil já tem 2 vacinas, nós já estamos vacinando, mas existem nesse momento algumas previsões contraditórias. Por exemplo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez uma previsão que gerou uma polêmica e ele disse que até o final do ano 100% das pessoas vacináveis estarão imunizadas, o que muitos especialistas discordam dessa posição do ministro, e todos nós ficamos aí no meio dessas informações diferentes e distintas e ficamos com muitas dúvidas. Então, acho que sobre esse assunto hoje dessa nova cepa que está em Manaus e já chegou em Rondônia, há muitas perguntas, eu gostaria de colocar aqui algumas delas e para vocês, especialistas, poderem nos responder. Por exemplo, essa preocupação, né, se Manaus pode de fato ser o epicentro mundial da terceira onda do coronavírus, ou ainda é possível reverter esse quadro, o que precisaria fazer imediatamente para que isso não acontecesse, se é mesmo viável vacinar 70%, 80% da população até o mês de maio, como tem gente colocando essa possibilidade, que se isso acontecesse, nós fugiríamos desse caos que acontece em Manaus. Qual é a viabilidade de se vacinar cerca de 70%, 80% da população até o mês de maio em Manaus? Se essa variante não for rapidamente contida, ela pode dar origem também a outras mutações, talvez mais letais do que essa que já está circulando em Manaus, em Rondônia. O Lucas chegou a dizer, o Lucas Ferrante, que é um biólogo que tem dado muitas entrevistas falando sobre essa variante de Manaus, ele chegou a dizer que essa nova variante não é a responsável pela situação grave da região. Então, a pergunta que fica é, quais foram os fatores principais? Né? Será que o negacionismo das autoridades, a falta de estrutura da região, foram as principais causas de Manaus estar nessa situação que nós estamos enfrentando hoje? O Lucas Ferrante, o biólogo, também falou que se baseou em alguns modelos epidemiológicos capazes de prever aí com muita antecedência o movimento que a pandemia iria realizar. Como é que é feito um estudo como esse, né? O que ele considerou para chegar nessas previsões? Esses estudos, eles chegaram a ser divulgados para alguma autoridade? Qual foi a reação das autoridades locais quando esse estudo foi entregue? Se nada, por exemplo, for feito para mudar esse cenário, né, nada mais agressivo, nada mais ousado, onde é que nós podemos chegar com esses números, essa situação que Manaus está vivendo? A gente sabe também que a União tem 24 horas para se manifestar em ação sobre a vacinação em Manaus. Eu queria saber se vocês, especialistas, estão otimistas com essa resposta que a União vai dar. Hoje também eu acabei lendo que teve uma previsão
uma cientista britânica, dizendo que aquela mutação do Reino Unido varreu o Reino Unido e que com certeza ela vai varrer o mundo. E fez uma previsão aí bastante pessimista, dizendo que nós vamos estar nessa batalha dessas novas cepas, enfim, da Covid-19 por mais 10 anos, que é uma previsão bastante ruim e que nos deixa muito preocupados. O diretor de jornalismo muito bem colocou aqui, falando do movimento aéreo, né, que existe no estado, e a pergunta que fica é, não há como cancelar esses voos? Já não passou da hora de algo ser feito, né, de isolar mais a região? Então, eu gostaria de continuar esse bate-papo aí, passar para vocês, para algum especialista que está, para quem quiser falar, quem está nos ouvindo. Ficam aí essas questões e muitas outras que vão surgir aqui no nosso bate-papo no Clubhouse. Eu convido o professor Jurandir Fernandes, que foi secretário de Transportes de São Paulo, para falar um pouco da sua expectativa em relação a a epidemia e a sua atividade, quer dizer, como é que a questão dos transportes públicos pode deixar de ser um problema, uma sombra, afinal, porque as pessoas precisam se mover. Boa tarde, professor Jurandir. Boa tarde, Leão, boa tarde a todos. Eu confesso que estou muito surpreso de estar participando, com uma forma muito agradável essa surpresa. Eu estava aqui muito com a intenção de conhecer mais alguns aspectos e também, já que surge essa oportunidade de contribuir, é uma honra muito grande. Leão, e todos os demais, a preocupação nossa do setor de mobilidade e transportes é muito, mas muito grande, muito forte, tanto pelo impacto direto que nós estamos sofrendo, como todos vocês estão acompanhando. É uma situação dramática, porque o transporte é necessário e tem que continuar funcionando, operando, para que as próprias atividades essenciais ocorram. E, ao mesmo tempo, nós temos que preservar os nossos passageiros, dando a eles as melhores condições sanitárias nesse momento. Hoje eu ainda falei de manhã nós tivemos reunião com Portugal, com a região da França, Lisboa propriamente dita, em Portugal. Conversamos também com pessoas que estão na França, o pessoal de Bruxelas, na reunião que nós tivemos foi centrada em Bruxelas. A Europa inteira está atônita e estamos cancelando, para vocês terem uma ideia da gravidade que está vindo por aí ainda. Nós estamos cancelando eventos e mais eventos, e hoje houve o pré-anúncio que vai ser oficializado a semana que vem. Nós estamos cancelando o evento de dezembro. Eventos enormes, eventos grandes, porque há, como bem disse a doutora Rosana, uma situação ainda em evolução. É uma ilusão muito grande, eu acho que aqui a minha presença é muito no sentido de, com muita humildade, aprender mais e mais sobre essa pandemia. Há uma ilusão muito grande de muitos que acham que o momento já é de declínio, que o momento já está assegurado, que as vacinas, seja essas que aí estão nessa primeira fase, vão suportar essa e todas as demais cepas e mutações. Estamos precisando aprender, né? Estamos com uma necessidade urgente de convencer a população da gravidade para que não fiquemos todos tolhidos e inertes, até porque há que se pensar também nos impactos, nos efeitos econômicos. Ninguém é ingênuo sobre isso. Nós precisamos continuar produzindo para poder alimentar, para poder viver até esse isolamento. Mas é preciso saber como fazer tudo isso de uma forma inteligente, equilibrada e, fundamentalmente, fazer com que todos peguem a mesma bandeira. É uma bandeira única. Não pode ser uma bandeira de vaidades, não pode ser uma bandeira de candidatos A, B ou C. Essa é a nossa preocupação e estamos aqui muito também para aprender. Mas, repito, o setor está atento, está atônito também, está tenso, há um estresse muito grande com a questão da possível insolvência de muitos dos que fornecem, dos que operam, dos operadores. Então, é uma situação de muitas faces de gravidade, né? Um momento muito difícil, muito tenso. Obrigado, Jurandir. Rosana, você
tinha conhecimento dessa nova cepa de Rondônia? E qual é a perspectiva que você vê em função dessa detecção desse novo tipo de vírus? E a outra coisa que estava todo mundo se perguntando, e eu acho que você também se perguntou, mas eu queria ver que resposta você tem, é verossímil o que o ministro prometeu ontem de vacinar metade dos brasileiros até junho e a outra metade até dezembro? É possível isso? Bom, Leão, primeiro vamos começar pela variante de Rondônia, né? Uma variante um pouco diferente, e eu te diria que quanto mais nós pesquisarmos do ponto de vista genômico, amostras de locais diferentes, mais, infelizmente, nós vamos nos surpreender, né? Como eu te falei, o número de variantes é grande, então elas podem, à medida que elas continuam se replicando muito, elas acabam tendo uma variação em cima de uma variante anterior. Então, a variante de Manaus lá era categorizada aí como P1, essa já é P2, que é mais semelhante com a do Rio. Ou seja, quanto mais a gente investigar, hoje a gente fica na tranquilidade da ignorância, o que não é bom, né? Porque a gente não pode ter ignorância genômica, a gente precisa entender o que está acontecendo. Só para relembrar que os primeiros casos da variante de Manaus, vocês lembram, foram detectados em Tóquio, né? Então, 3 brasileiros, eu não lembro agora se são 3 ou 5, mas o fato é que brasileiros que vieram provenientes de Manaus chegam em Tóquio, eles fazem a vigilância, eles fazem a investigação genética daquele vírus e descobrem uma variante tão importante, e agora a gente se dá conta que essa variante praticamente está em, sei lá, acho que 80% lá de Manaus já é essa variante P1. E com características de grande transmissibilidade, mesma coisa em Rondônia. Então, de repente, a gente vê eu tenho uma colega, uma ex-residente lá em Porto Velho, a gente se fala bastante, é impressionante os relatos que ela faz com a gente em relação ao caos sanitário que está lá em Porto Velho. Então, a gente vê que sim, que são variantes que têm uma capacidade muito maior de transmissibilidade, e que se a gente não fizer, a Karen perguntou, né, na fala dela, se tem jeito, né, se tem jeito da gente bloquear o que está acontecendo em Manaus, etc. Jeito tem, Karen, mas é bem amargo, né? As soluções são bem amargas, porque a gente teria que falar de lockdown de verdade, não restrições aqui ou acolá, é lockdown de verdade, e vacinar um grande número da população daquela região. Então, para isso, precisaria ser uma ação solidária e, lógico, um planejamento do governo federal, no sentido de fato, o problema da Amazônia, de Manaus, não é de Manaus, é o problema do mundo inteiro, é o problema de todo mundo. Então, não adianta eu falar, não, eu vou primeiro vacinar aqui em São Paulo e depois o que tiver de vacina a gente acaba mandando. Não, nós vamos ter um planejamento federal sobre isso e não negar o que está acontecendo. Então, acho que jeito tem, Karen, mas realmente são medidas bem amargas aí, vamos dizer. E em relação à fala, Leão, do ministro, né, de ter vacina, eu não sei, assim, só se ele tiver um fornecedor que nós desconhecemos, né? Porque os números que nos são apresentados até o momento, a gente vê que eu de verdade, eu acredito que aqueles 77 milhões de brasileiros que estão no grupo prioritários, e daí eu aproveito para cumprimentar o Jurandir Fernandes e falar que o pessoal do transporte, na minha opinião, é super prioritário em tudo isso, assim como o pessoal da educação é prioritário e assim vai. Então, esse número de 700 milhões, a gente tem que multiplicar por 2, que é o número de doses de vacina. Então, não é o número da população, então, e sim o número de doses. Nós desconhecemos qualquer estudo com dose única neste momento para essa vacina. Então, eu acho muita coragem, espero que o ministro esteja certo, mas eu desconheço qual é o fornecedor e esse quantitativo que ele está otimista, imaginando que até o final do ano a gente tenha vacinado a nossa população. Obrigado, Rosana. Uma coisa, esse depoimento do ministro Pazuello realmente pareceu alguma coisa com a finalidade política realmente de acalmar o Senado e fosse como fosse, e não através de informações precisas e etc. Porque, de fato, a todo mundo causou o estranhamento que você manifestou agora. Nós vamos ter um pequeno problema técnico. O Lucas, que estava
nós estávamos esperando, e ele tinha dito que poderia participar, mas a gente tem um problema que ele tem um problema, na verdade, de software de celular. Como vocês sabem, esse app ainda por enquanto está só no iOS e ele não tem iOS lá onde ele está. Então a gente vai ficar, mas eu estou aqui com a nota técnica dele, vou destacar uns trechos aqui para a gente comentar na sequência. Mas eu queria cumprimentar e agradecer a presença do professor Paulo Lotufo, que está na sala conosco, e convidá-lo a falar um pouco sobre essas questões e principalmente, se ele puder, nos trazer um pouco de luz sobre qual a solução que ele sugeriria nesse momento para a disseminação dessa cepa de Manaus, que já está em São Paulo e pelo jeito está crescendo. Boa tarde, professor Paulo. Oi, boa tarde, Leão, boa tarde, Rosana, boa tarde a todos os participantes aí do Clubhouse. Para mim, a questão, a variante que surgiu, ela é decorrente de todo o descaso que sempre aconteceu na cidade de Manaus, né, de uma forma muito intensa, né? O governo federal, o governo estadual, nunca fizeram nada e deixaram a coisa correr solta o tempo inteiro, né? Com um grau de transmissão, de contágio muito grande, o que, obviamente, proporcionou o aparecimento dessa variante, né? Essa variante ela só surge em locais de péssimo controle. México, sul da Califórnia, ou lugares com muita dificuldade, como foi a África do Sul, e lugares onde erraram muito, que foi o Reino Unido, né? Eu tenho uma posição que eu já expressei, que é bastante radical em relação ao que está se passando em Manaus. E eu estou menos preocupado com a variante e mais preocupado com os manauaras, né? Porque o que aconteceu em abril, maio, foi um horror, e o que aconteceu agora em janeiro foi um horror muito maior. Para vocês terem uma ideia, quando nós fazemos a contabilidade das taxas de mortalidade e fazemos um ajuste pela idade, porque Manaus é muito mais jovem que São Paulo, muito mais jovem que o Rio de Janeiro, né? O número de mortes em Manaus pela Covid foi 3 vezes o de São Paulo. Mas quando a gente coloca todas as mortes, chega a 5 vezes, porque teve a Covid e teve as pessoas que morreram pelo colapso da rede hospitalar. E são pessoas jovens, né? Quer dizer, assim, na faixa inferior a 60 anos, é 3 vezes mais a morte do que em São Paulo, né? Então, é uma situação simplesmente péssima que não pode continuar, e parece que as autoridades do Amazonas fazem questão absoluta de atrapalhar tudo. Quer dizer, o Poder Judiciário resolve segurar as vacinas. Hoje eu ouvi uma coisa que eu não consegui entender, mas o auxílio emergencial não vai poder ser pago lá, vai atrasar também em Manaus, né? Então, tudo conspira para que aquilo fique pior. A solução lá, Leão, Rosana, né, seria nós pegarmos, né, 2 milhões de doses de vacina, irmos para lá, fecharmos a cidade, né, não entra, não sai, lockdown rigoroso, vamos vacinar 1 milhão de pessoas no momento, passados 15 dias, mais 1 milhão, e depois vamos trazer o restante para imunizar os mais jovens, né? Não tem outra forma, né? Aquele local vai explodir novamente. Vamos ter uma terceira onda com mais mortes ainda, né? E nós vamos ficar assistindo isso daí, e frases, né, do ministro falando ao governo federal não tem como intervir em Manaus, né? Então, essa é a minha ideia. Estou fugindo um pouco aí da variante, porque a minha preocupação realmente é com a população daquela cidade que está totalmente, né, abandonada. Professor Lotufo, é muito forte, realmente, muito interessante sua posição em relação ao fechamento.
Eu fiquei nesses dias acompanhando o que está acontecendo em Manaus e vendo que, na verdade, digamos que hoje houvesse uma vacinação, ela tem alguns tantos dias para surtir efeito. E depois, uma segunda dose, 28 dias depois. Também a pergunta que eu me faço é se houvesse essa cena, ou se vier a acontecer essa cena, de um lockdown, de um fechamento da cidade de Manaus, isso não, nesse momento, não estaria, por outro lado, condenando os pacientes de Manaus a não terem atendimento, uma vez que a rede hospitalar faliu? Perfeito. Faltou tempo aí. A minha proposta, e isso já aconteceu, a equipe do Hospital das Clínicas esteve lá, a coordenadora de emergência do hospital esteve lá, né? E isso se complementa também, né, com mais equipamentos, levar mais equipe médica, né, fazer com que o atendimento também esteja em um outro nível, né? Porque realmente as coisas estão esgotadas lá. Os próprios profissionais estão desgastados e alguns foram atingidos pela doença também, né? Então, é uma intervenção global que nós teríamos que fazer lá, né, para que pare, para que não tenhamos mais um terceiro pico e mais mortalidade e mais gente doente para o resto aí da sua vida, com sequelas que nós estamos vendo. Tá certo, professor Paulo Lotufo. Agora eu gostaria de passar para a doutora Rosana Richman. Ela muito bem colocou, né? Todos nós sabemos como é difícil de se fazer um lockdown no Brasil, por todas as condições do nosso país, e ela disse que a solução é amarga, e é mesmo. Gostaria de perguntar para você, doutora Rosana, qual a rapidez que essas novas cepas podem se espalhar e o quanto essas novas variantes ameaçam as vacinas que já existem? Bom, Karen, a gente está vendo que a velocidade de espalhamento é uma palavra feia, mas é a velocidade em que ela está se espalhando na região, e a mesma coisa a gente viu no Reino Unido, a hora que a gente percebeu, a hora que as autoridades do Reino Unido perceberam, praticamente ela já era a dominante, e a mesma coisa agora em Manaus. Então, se você pegar os números de dezembro, começo de janeiro e agora, houve um aumento super expressivo da participação das novas variantes nos casos lá naquela região. Então, é muito rápido. Então, a urgência é para ontem, né? A gente, quando pega outros exemplos, eu em geral vou lá para Angela Merkel de novo, para a Alemanha, porque eu admiro muito tudo que a coragem que ela acaba tendo. Óbvio que essas medidas são muito amargas também, do ponto de vista econômico em outros países, e a Alemanha não está por trás disso. E ela até falou, olha, o lockdown não vai durar nem um dia a mais do que o necessário, só que ela não falou até quando, certo? No sentido assim, precisa fazer, é indigesto, mas não tem, na minha opinião, e olha que eles estão numa situação muito diferente da nossa, nós estamos numa situação realmente que a gente tem mais a circulação, e lógico, não adianta também eu fazer um lockdown lá em Manaus e deixar de fazer toda a vigilância genética nos outros estados do Brasil, né? Então, quando a gente comenta fechar aeroporto, eu sem dúvida, o aeroporto tem que estar aberto para assistência à saúde, isso sim, como o professor Paulo Lotufo falou. Então, vamos tentar estruturar mais o local, porque é complicado também você exportar os pacientes daquela região para vários estados do país. Então, você precisa ter uma logística de contenção, de isolamento, de vigilância muito grande para poder fazer isso. Então, o problema é muito complexo, né? Nós estamos aqui discutindo, claro que não temos nenhuma solução muito fácil, mas algo precisa ser feito e, na minha opinião, para ontem. E, Karen, só para complementar, você me pergunta em relação ao impacto dessas variantes em relação às vacinas que a gente já tem uso. Então, tem algumas já estudadas com algumas variantes. Então, eu vou te dar o exemplo, vacinas que usam RNA mensageiro, leia-se Pfizer e Moderna, até agora, elas não se mostraram ter uma diminuição da sua eficácia frente às variantes do Reino Unido, da África do Sul, que para mim é uma das que mais a gente teme, e da Califórnia. Então, essas duas vacinas não mostraram isso. Por outro lado, se a gente vai para as vacinas de vetor viral, e daí a mais estudada nesse momento é a vacina de Oxford com a AstraZeneca,
os dados divulgados essa semana, apesar de ser um número pequeno de pacientes, etc., mas é desanimador. Eles estão falando em 10% de eficácia da vacina Oxford frente à variante da África do Sul. Quando você pergunta, bom, e aqui? Como é que está as vacinas em relação às variantes aqui de Manaus, de Rondônia, frente a Oxford, a AstraZeneca, que nós estamos usando, e principalmente a Coronavac, que é uma vacina que tem uma outra tecnologia, né? Não é só o spike, então a gente não faz só anticorpos contra, como o Leão falou, aquela coroa do vírus, né? A gente faz anticorpos contra o vírus todo, porque você usa o vírus inteiro morto, o vírus inteiro inativado. Isso é a Coronavac. Então, em teoria, a Coronavac até poderia ter um desempenho um pouco melhor do que as vacinas que usam exclusivamente a proteína S do spike. Mas não adianta a gente ficar na teoria. Então, o que está sendo feito? Já se enviou amostras das variantes de Manaus para a Universidade de Oxford, exatamente para responder isso para nós. Então, o que eu espero, Karen? Eu espero uma queda de eficácia. Espero. Não, se Deus quiser, não tão grande e não para todas as formas. Mesmo que a gente tenha uma queda da eficácia, mas ela se mantenha ativa para as formas moderadas e graves, eu estou muito feliz, porque é este cenário o mais urgente para a gente mudar neste momento. E da mesma forma, o Instituto Butantan também tem que fazer o mesmo estudo com essas variantes brasileiras que estão circulando frente à Coronavac e dar essa resposta para nós. Então, eu, de verdade, eu sou sempre otimista, é difícil ser otimista, mas eu sou sempre otimista, Karen, e imagino que, apesar da eficácia ser menor do que se mostrou nos estudos com os vírus originais, eu espero que a gente ainda mantenha a proteção, em especial para as formas mais graves e moderadas. Tá certo, Rosana, é muito importante, né, a necessidade, né, como muito bem colocou o professor Jurandir, a necessidade urgente de conscientizar a população sobre as medidas sanitárias, o isolamento, a importância da vacinação para que não haja negacionismo com relação à vacinação, que isso fique muito claro e que a gente possa cada vez debater mais sobre esse assunto, até dizer que quem está vacinado, quem já conseguiu se vacinar, que também mantenha os mesmos cuidados. Então, muito obrigada pelas suas colocações, doutora Rosana. Eu queria passar agora para o Aldo, que é um apresentador do Jornal da Tarde, aqui da TV Cultura. Eu vou passar a bola para o Aldo, para ele também fazer as perguntas que julgar pertinentes aos nossos especialistas. Aldo, é com você. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Leão. Enfim, a todos que estão por aqui. Prazer participar dessa nova experiência aqui de rede social, poder usar isso para falar de assuntos tão importantes. Eu queria saber, perguntar aqui, boa tarde, doutora Rosana, doutor Paulo, queria saber de vocês o seguinte, a gente noticia todos os dias uma série de informações e às vezes a impressão que eu tenho, no telejornal eu não posso dizer isso, mas a impressão que eu tenho é que a gente está perto de algo que os climatologistas chamam de tempestade perfeita, quando uma série de fatores aleatórios se juntam para que aquela tempestade transcenda todos os padrões, enfim, e cause, né, uma situação muito preocupante. A gente tem, por um lado, uma informação do Comitê de Imprensa de que os estoques de vacina dão conta de mais 8 dias de vacinação no país. Por outro lado, a gente tem o avanço dessas variantes e nas UTIs, o aumento, né, da saturação de pacientes. A gente tem uma falência do Estado brasileiro em responder de forma unificada a uma pandemia ao longo de quase um ano, né, que isso se estende. Como é que vocês, por outro lado, a gente tem um carnaval suspenso e mesmo assim as pessoas viajando, mesmo assim as pessoas se aglomerando, com uma dificuldade tremenda de entender a importância de manter os protocolos sanitários.
uma rede orquestrada nas redes sociais, avançando contra toda a sanidade, todo o racionalismo, toda a ciência, evocando ideias completamente disparatadas e colocando essas vidas em risco. Queria saber como é que vocês liam esse conjunto de coisas que a gente tem pela frente e se conseguem vislumbrar uma forma de enfrentar isso de uma forma mais eficaz do que a gente vem fazendo até agora. Sugiro que o Dr. Paulo responda essas perguntas do Aldo. Pode ser, Dr. Paulo? Pode ser, sim. Mas eu vou pegar um gancho no que a doutora Rosana falou, que é muito importante. Quando houve o H1N1, em 2009, um saldo foi o Sistema de Vigilância Epidemiológica Gripe, o CIVEP-Gripe, que sempre funcionou bem e se mostrou muito útil, né? Está se mostrando muito importante no momento. Ora, esse é o momento em que nós deveríamos ativar o CIVEP-Gripe para fazer o serviço de sentinela, né, das variantes. Nós deveríamos ter hoje aí, em todo o território nacional, pelo menos 1 ou 2 amostras de casos novos sendo colhidos e enviados para quem está fazendo o sequenciamento, né, que é o Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e o Adolfo Lutz. Deveria ser feito de imediato isso daí, né? Nós deveríamos ter um acompanhamento de tudo que está acontecendo no país inteiro, dia a dia, né? E isso é muito sério, né? Então, nós estamos trabalhando às cegas. De vez em quando, a gente descobre que tem uma coisa, apareceu uma variante ali, outra aqui. Pode ser que já temos outras variantes. Para isso, precisa ter, né, um trabalho de vigilância, como o CIVEP está organizado para isso. Agora, Aldo, quer dizer, você colocou o panorama geral, né? Eu acho que nós vamos realmente entrar numa situação de confronto cada vez maior, porque a responsabilidade pelas vacinas, né, é do governo federal. A ausência de vacinas, no momento, é responsabilidade do governo federal. Negou o contato com a empresa Pfizer em agosto, setembro, quando os valores ainda eram baixos. Depois, no consórcio COVAX, pediu a cota mínima, podia pedir uma quantidade maior, né? E é mais do que sabido tudo que foi feito para impedir que o Butantan já tivesse numa condição de produção muito maior. Então, nós estamos chegando numa situação que vai existir realmente um embate, né? E vai ter que ser mostrado que o governo federal nada faz por isso. Agora, aonde que ele vai pegar vacinas, né, atualmente, essa é a questão, porque o mundo inteiro está tendo dificuldades, né? A Alemanha, que é fabricante da BioNTech e Pfizer, tem problemas. Hoje o Biden anunciou compra de 100 milhões de doses da Moderna e da Pfizer também, ou seja, vai ficar tudo por lá, né? Não virá para cá. Então, essa é a questão que nós vamos ter que nós vamos defrontar no atual momento. Para finalizar, Aldo, você tem toda a razão em relação ao seu medo do que vai se passar agora no Carnaval. O nosso acompanhamento epidemiológico mostra que nós estávamos indo até bem, descendo a ladeira aí de mortes e casos, mas aí nós tivemos o 7 de setembro, tivemos o 12 de outubro, finados, depois Natal, Ano Novo, né? E voltamos a subir, né, de uma forma muito pior do que aconteceu no primeiro semestre. Aldo. Puxa, as notícias que o senhor dá são realmente alertas que a gente tem ouvido, mas que ouvi-los novamente tem agora um ar um pouco mais sombrio, porque de fato, em grande medida, o comportamento das grandes cidades brasileiras não reflete o risco que nós estamos vivendo em termos nacionais. E há essa possibilidade
que talvez seja um carnaval menos intenso do que em outros anos, mas que haja realmente um índice de viagens e de mobilidade bastante elevado. Eu queria ler uns trechos da nota técnica que o INPA, o Lucas Ferrante, o Philip Fernside e outros cientistas do INPA lá da Amazônia soltaram e que nos motivou, em primeiro lugar, essa sala originalmente. O que eles dizem é que o modelo de estudos epidemiológicos mostra que esta terceira onda deve se intensificar. Eles estão chamando de terceira onda isso que está acometendo Manaus com essa variante, tá certo? Então eles já estão chamando de terceira onda. Eu lembro que o ex-ministro Mandetta, há 2 semanas, disse aqui na TV Cultura, no programa Manhattan Connection, que ele entende que essa terceira onda, em 60 dias, criaria uma grande nova pandemia, ele chamou, né? Uma nova epidemia, uma nova onda ainda mais forte daqui a 60 dias. O que diz o pessoal de Manaus? Eles dizem que os modelos apontam, que o modelo aponta que esta terceira onda deve se intensificar nos próximos 4 meses. Veja, nós estamos falando de fevereiro inteiro, março, abril, maio, quer dizer, estamos falando de até junho, uma alta intensificação dessa nova onda, caso um lockdown não seja realizado imediatamente. E o lockdown que eles propõem é bastante rigoroso, é algo que no Brasil não aconteceu até hoje em lugar nenhum. O que eles propõem é uma redução da circulação em Manaus em 90%. Lembro que no maior período de quarentena em São Paulo nós tivemos cerca de 50% ou pouco mais de 50% de redução da mobilidade. Eles estão falando de 90% durante um período de 20 a 30 dias. De redução da mobilidade em Manaus durante 90% das pessoas, de 20 a 30 dias, para com isso arrefecer essa onda. Caso contrário, ela estará muito intensificada durante os próximos 4 meses. Eles estão falando de taxas de mortalidade acima da média de 2020, porque essa mutação parece ter uma mortalidade maior, e de pelo menos 5.000 novos casos de pessoas infectadas em Manaus nos últimos dias. Que alertam também que, se não for feito isso, a circulação desenfreada das pessoas e a circulação do vírus, dessa nova mutação, dará essa transmissibilidade, pode resultar em novas mutações em Manaus. Não se fala nem dessa nova cepa que surgiu em Rondônia. E, por fim, eles insistem que, neste momento, faz-se necessário a implementação de um lockdown para contenção da pandemia em Manaus, com restrições de movimentação da população que sejam superiores a 90%, por um período de 20 a 30 dias, concomitantemente com uma campanha de vacinação massiva no estado, para imunizar pelo menos 70% da população em um período de 3 a 4 meses. Quer dizer, é um quadro que, dada a falência da política pública de saúde do país, é um quadro que é bastante improvável, porque não é só o lockdown. Lembro que em dezembro o governador tentou decretar um lockdown e houve manifestações de empresários da região e o governador abriu o estado, a capital, novamente. Estamos falando, portanto, de 90%, parece ser inverossímil, durante 20 a 30 dias e uma vacinação. Então, a impressão que eu tenho, e eu pergunto à doutora Rosana se eu estou errado, a impressão que eu tenho é de que nós estamos falando realmente de uma condenação de Manaus a um índice de morte muito elevado e uma condenação do país a uma disseminação dessa cepa para todo o país e, eventualmente, como disse o Lucas Ferrante, da conversão de Manaus no epicentro mundial da nova onda da epidemia. O
que você acha, Rosana? Não, Leão, primeiro eu agradeço o resumo aí que você fez da nota técnica, né, do INPA, extremamente importante. A gente tem ouvido o Lucas Ferrante falando praticamente todo dia, quase que aclamando para as pessoas ouvirem o que precisaria ser feito pelas autoridades naquela região. E assim, quando você fala de fazer como é que você falou, um lockdown bastante rigoroso, só para lembrar, lockdown já significa bloqueio total. Então, se eu estou falando de lockdown, é bloqueio de verdade, coisa que nós nunca fizemos no nosso país, os países europeus fizeram, os países africanos, principalmente a África do Sul, acabou fazendo, mas nós aqui nunca fizemos. A gente fez uma redução da circulação, conseguimos lá atrás, na época, estou falando lá em abril praticamente de 2020, uma diminuição da circulação das pessoas, um controle um pouco maior, mas neste momento, com esta variante com maior transmissibilidade, eu não tenho dúvida de que a medida tem que ser realmente um bloqueio, um confinamento e vacinação em massa. Quando você fala vacinação, você até comentou me perguntou, mas quanto tempo, né? Eles estão falando lá em 20, 30 dias de lockdown, só para a gente lembrar. Se eu usar a vacina Coronavac, a primeira dose eu faço, sei lá, hoje, em 4 semanas eu faço a segunda dose, e daí eu tenho que esperar mais 14 dias para, de fato, considerar aquela população protegida, aquela população imune, mesmo assim tomando todos os cuidados, mas mais ou menos nós estamos falando de 45 dias pela frente. Lógico, podemos optar por fazer o esquema que a gente fez nos estudos, que em 2 semanas a gente já faz a segunda dose. Então, eu faço a primeira dose, eu estou com pressa, eu estou morrendo de medo, o vírus está circulando, nós temos urgência, então eu começo a primeira dose, em 2 semanas eu já faço a segunda, e mais 2 semanas, ou seja, em 1 mês eu teria já uma porcentagem dessa população já com anticorpos circulando no seu organismo. São opções, né? Só lembrando, só um dado científico aqui, os estudos com a vacina de vírus inativado, com a Coronavac, eles mostraram, apesar do estudo que nós fizemos em profissionais da saúde, o intervalo ter sido de 2 semanas, os estudos feitos na China mostram que o intervalo de 4 semanas ele é capaz de produzir uma maior quantidade de anticorpos. Então, se eu tivesse tempo e pudesse escolher, eu usaria esse intervalo. Mas, diante da situação que nós estamos vendo em Manaus, em Rondônia, eu acho que não dá. Eu acho que nós temos que fazer sim, nós temos que deslocar, e insisto, essa medida é do governo federal. A gente precisa sim deslocar doses de vacina, fazer o lockdown de verdade. Não adianta dar vacina e não fazer lockdown, não adianta fazer o lockdown e não dar vacina, né? Então, é fundamental mesmo que a gente consiga fazer essas 2 ações combinadas. E, claro, Leão, nós temos que pensar que os manauaras, eles também estão sofrendo muito com a questão econômica. Então, precisaria também dar o mínimo de auxílio, o mínimo de subsídio para essa população sobreviver do ponto de vista econômico. Obrigado, Rosana. Uma das coisas que se discute muito no Brasil hoje, até por conta do antagonismo do presidente com relação à imprensa, e o presidente, seus seguidores, tem reclamado muito sempre do papel da imprensa. E a imprensa acaba muitas vezes se associando às más notícias, porque, como se diz, a boa notícia é algo que a gente não noticia. A imprensa é especializada e faz parte do seu DNA a denúncia e a publicação de problemas, o alerta de problemas, o alarme em relação a problemas que vão surgindo na sociedade ou nas regiões. Então, a imprensa acaba sendo a portadora da má notícia e com isso se confunde muitas vezes com as más notícias. Mas o que eu vejo é que no Brasil, no começo, quando começaram a surgir os casos de doença em Wuhan, na China, a imprensa teve um papel de alerta. Mas como se houve um fenômeno que ao longo da quarentena, não vou chamar de lockdown, ao longo da quarentena realizada no primeiro semestre do ano passado, houve uma espécie de torpor, parece ter havido uma espécie de torpor da sociedade com o noticiário dito negativo.
Então, de alerta, a imprensa passou a ser, como a gente diz, paisagem, e começou a ter um efeito ou negativo ou um efeito placebo no noticiário do que a imprensa publicava de alertas. E isso hoje a gente vê que todo o alerta que a imprensa deu, e todas as notícias do risco que havia de agravamento da tendência da epidemia com as festas de Natal e Réveillon, não surtiu nenhum efeito. Todas as praias estiveram cheias, inúmeras festas e etc. Então, isso me parece ser uma espécie de epidemia dentro da epidemia, que é uma certa epidemia ou de descrédito ou pelo menos de um certo torpor em relação à imprensa. E isso me parece, como jornalista, particularmente grave, menos porque há uma certa sensação de impotência da imprensa, mas porque a gente não tem conseguido ser um instrumento de contenção da epidemia na sociedade brasileira. Se isso serve, digamos assim, de alguma forma de um efeito comparativo, também em outros países, nos Estados Unidos, a gente viu que isso também aconteceu, né? Mas, Leão, pois não, doutor Paulo, por favor. Eu queria discordar e levantar a bola da imprensa, hein? Por favor, então. Olha, eu acho que a imprensa brasileira... primeiro que, veja só, a epidemia, ela tem, assim, umas, que eu chamo assim, desgraças eleitorais, de calendário. A notícia de Wuhan, né, que quando Pequim lança que existe uma epidemia em Wuhan, ela foi feita no dia 31 de dezembro de 2019, às 18 horas, Brasília, né? Nenhum de nós que estava aqui estava vendo internet para ver esse noticiário. No dia 1º, não saiu em lugar nenhum, porque estava todo mundo curtindo a vida. 2 dias depois, Bagdá é atacada lá e morre o general iraniano, e todo mundo achando que nós íamos ter uma guerra nuclear, ia ter um ataque nuclear. Somente no meados de janeiro que a gente começa a ter noção no mundo ocidental, quando vem para o Irã, né, e depois para a Itália. Então, e pegou o pior momento da imprensa, dos cientistas, eu mesmo, né? Os primeiros 15 dias de janeiro está todo mundo em férias. Eu fiz uma pergunta para os maiores jornalistas, onde é que eles estavam, né? Estavam quase todos em férias, né? E eu também. Eu só fui tomar ciência mesmo em meados de janeiro. Então, essa foi uma questão do calendário, né, terrível, uma traição. Quando teve o H1N1, em 2009, que os casos foram no México, eu estava na Turquia, era o Congresso de Saúde Pública lá. E a história, para mim, é muito interessante. Eu almocei com mexicanos que me passaram a notícia. Olha, uma coisa muito grave aconteceu. Não tinha nenhuma informação ainda correndo, né, no mundo. Quando eu cheguei no hotel, eram umas 5 horas da tarde, todos os noticiários já somente falavam da H1N1, né? Era noticiário americano, europeu, chinês, todos, né? Por que isso daí? Porque isso daí foi em maio, final de abril, né? Momento muito mais propício. Então, primeiro foi uma trapaça do calendário. A outra coisa é que eu estava nos Estados Unidos em fevereiro, e é incrível como eu estava mais assustado com a pandemia lendo a imprensa brasileira do que a americana, né? Quer dizer, assim, e lá tinha muito mais casos, né? Então, eu sou um pouco... eu defendo um pouco aí a imprensa, e eu acho que depois ela fez um trabalho muito bom, mas aí você tem um presidente da República que vai na televisão, né, fala contra, começa a atacar, e aí a imprensa também teve que se dividir entre fazer a parte na epidemia e defender a democracia. Quer dizer, vocês estão lembrados aí, os 300 lá em frente do STF,
a marcha, o presidente na frente do quartel do Exército, do Alto Comando do Exército, em Brasília, para comandar coisa contra o STF, todas as manifestações da ultradireita, a imprensa também teve que ficar dividida aí em outra ação. Então, eu acho que a imprensa jogou bem. Eu admiro vocês de uma forma incrível. A Rosana também deve vivenciar isso daí, né? Às 7 horas da manhã, a gente recebe um WhatsApp de um jornalista falando, olha, acabou de sair no Lancet, lá na Inglaterra, um artigo sobre isso. Aí você fala assim, não tenho a mínima ideia do que se trata. Aí você vai ler tudo, né? Às 10 horas, né, os seus colegas ligam e começam a fazer perguntas. Aí você vai tentando entender do que se trata, vai falando. Aí você conversa com mais um, mais outro, né? Médicos e pesquisadores, você vai entendendo. Aí o jornalista volta no final da tarde e chega ou no noticiário da televisão ou no jornal no dia seguinte, vocês publicam uma reportagem sobre um tema árido, difícil para nós, com muita qualidade e num linguajar para o grande público, né? Então, olha, eu acho que tem um setor, assim, a grande maioria da imprensa, a imprensa profissional, não a imprensa que está aí vendida, aí, a imprensa não, né? Algumas pessoas aí, junto com médicos também, faz um trabalho muito bom, né? O problema é que o vírus é terrível, né? Estamos trabalhando contra um governo também terrível, mas eu bato palmas para vocês. Obrigado, professor Lotufo. É bom ouvir isso do senhor. E vamos dizer, talvez não seja uma questão de impotência, então, mas realmente de que nós estamos vivendo uma pandemia inédita e muito mais potente do que os nossos recursos. O Aldo queria falar sobre isso, passo a palavra para ele. Obrigado, Leão. Espero que meu áudio esteja melhor. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim, com certeza. Obrigado. Tá bom. Porque também agradeço as palavras do professor Lotufo. Eu acho, em relação ao nosso papel enquanto imprensa, que o Leão trouxe, o grande desafio é a gente conseguir furar bolhas, né? E falar com aqueles justamente que associaram a mensagem negativa com algo que afronte suas convicções, porque, em certa medida, uma parte da população decidiu não ouvir a imprensa, né? E talvez esse seja o maior desafio. Em relação ao que a gente tem pela frente, eu queria trazer também uma outra reflexão, que aí é uma situação que a gente precisa noticiar agora, quando a gente começa a ter a ótima notícia da vacinação. Vocês até tocaram um pouquinho atrás nesse ponto, que é o fato de que a imunização, a primeira primeira etapa da imunização nas pessoas, não garante, né, que a doença está vencida ali, né? Eu queria também, talvez, a doutora Rosana poderia ajudar a gente a entender o quanto a vacinação ainda demora para influenciar os números de óbitos, por exemplo. Existem estudos que a gente acompanha apontando nessa direção, né? Ainda leva aí pelo menos uns 3 meses para que este início de vacinação tenha reflexo nos números. Enquanto isso, inclusive os vacinados precisam manter todas essas medidas sanitárias, todos esses cuidados e o uso de máscara, fundamentalmente, né, mesmo tendo a vacina. Então, acho que queria ouvir um pouquinho a doutora Rosana e também dizer que eu tenho certeza que contribui aí para furar bolhas e falar com pessoas que às vezes não ouviriam, ambientando espaços como esse que a gente está aqui utilizando hoje, né, doutora? Aldo, obrigada pelas tuas palavras. Eu concordo com o professor Paulo,
mas eu me sinto um pouco impotente também, porque assim como a imprensa, nós, médicos, pesquisadores, cientistas, que a gente tem falado muito para o público, né? Lógico, eu recebo muito incentivo, as pessoas sempre falam, puxa, eu gosto da forma simples que você explica, para a gente poder entender, ou seja, essa tradução da pandemia para a população como um todo, eu acho muito importante. Porém, às vezes, a gente também precisa se policiar um pouco, porque eu vejo, eu faço consultório, eu atendo os pacientes do Emílio Ribas, tem muita gente com a saúde mental abalada, porque não consegue nem ouvir mais. Fala, olha, eu não estou nem ligando mais telejornalismo, porque eu só me assusto, são só notícias ruins. Então, assim, de um lado, eu me sinto impotente com aquelas pessoas que nem querem nos ouvir porque preferem ignorar e sair para viajar no carnaval, etc. E, por outro lado, tem muita gente sofrendo muito com as nossas informações. Então, eu sempre tento, Leão, Karen, que a gente está mais junto, eu sempre tento dar algum lado otimista do que nós estamos falando, porque eu sei que quem está nos ouvindo está acompanhando muita coisa, e se a gente também ficar, a gente tem que ser realista, claro, mas sempre tentar ver algum plano B aí que poderia dar certo. Eu acho que isso é bem importante. E, Aldo, quando você me pergunta sobre o tempo, eu acho que a maior experiência mundial que nós temos hoje é Israel, né? Israel é um país muito menor, com uma população muito menor, com uma aquisição de vacinas muito melhor do que a maioria dos outros países, com uma agilidade de vacinação muito boa. Eu não sei o número de hoje, mas eu sei que até ontem eles estavam em 64%, 65% da população vacinada. E se você pega, eu vi hoje esse gráfico, se você pegar o número de hospitalizações e, lógico, indiretamente mortes, na população acima de 60 anos, não sei se vocês viram esse gráfico hoje de Israel, é de emocionar no sentido de ver que, de fato, à medida que você consegue uma grande porcentagem de vacinação na sua população, e lá nós estamos falando em 65% da população vacinada, eles, inclusive, já estavam começando a vacinar os de 16 a 18 anos, ou seja, eles já fizeram a lição de casa deles com a população prioritária, a gente, de fato, começa a ver uma queda expressiva no número de hospitalizações e mortes. E nem por isso eles estão relaxando as medidas, nem por isso eles estão relaxando com o lockdown, nem por isso eles estão relaxando com a vigilância. Então, Aldo, eu acho que é bem complexo para nós, porque não depende... Lógico, quantidade de vacina é importante? Claro que é. Mas não é só isso, é o controle da doença, né? Isso que a gente está falando. A gente, infelizmente, a gente de fato acha que mesmo que eu vacine toda a população de Manaus na forma mais rápida possível, vai ter escape imunológico. Essa nova variante, a vacina, muito possivelmente, ela não vai ter. Quando a gente fala de quase 80% com a Coronavac para evitar hospitalização, casos graves e moderados, eu não tenho tanta segurança de falar esse mesmo número em relação à nova variante, mas que seja, sei lá, 50%, 60%, já está ótimo, nós estamos num caos sanitário, então acho que tudo isso precisa levar em conta. Sabe que, desculpa, só pegar um gancho que a doutora Rosana deu aqui em relação à impotência e as pessoas que se desconectaram por causa da gravidade, contar um bastidor, o quanto a gente percebe isso no nosso dia a dia. Quando a gente coloca as notícias no ar, a gente, claro, acompanha ali a audiência do minuto a minuto, né? E a gente... eu tenho um cuidado para pensar em que momento do meu telejornal eu vou colocar as notícias sobre a pandemia, porque o comportamento da audiência é muito claro. O meu telejornal ao meio-dia tem uma família na sala, tem enfim, filhos ali, e o nosso intuito, além de trazer as notícias mais importantes, é também focar, centrar em educação, saúde, economia doméstica, e quando a gente coloca as informações sobre a pandemia, claro, a não ser que elas se imponham, como é o início da vacinação, por exemplo, e tudo mais, mas quando a gente coloca essas informações mais duras sobre a pandemia, a audiência vai embora, a nossa audiência começa a cair. Então, a gente fica equilibrando pratos para que
as pessoas não vão embora e fiquem para ouvir as informações mais importantes em relação à pandemia. Mas é um efeito que a gente vê cotidianamente, doutora. Eu queria aproveitar, a Rosana trabalha ao lado de seu trabalho no Emílio Ribas, também trabalha em maternidades. E eu tenho uma boa notícia que está na homepage da TV Cultura, que é a notícia de que uma criança nasceu com antivírus para o Covid-19, 3 semanas depois de sua mãe. Ela nasceu, a mãe estava grávida, foi vacinada e 3 semanas depois nasceu a criança e a criança tinha o anticorpo contra o Covid. Doutora Rosana, isso, eu sou leigo, mas me pareceu uma excelente notícia. Essa imunidade persiste com a criança por bastante tempo? Bom, Leão, vamos lá. Primeiro, nós lá no Grupo Santa Joana, uma maternidade privada aqui em São Paulo, só para você ter noção, nós estamos preparando um paper aí com mais de 400 gestantes que tiveram Covid, não vacina, tiveram Covid, e nós estudamos os recém-nascidos, tanto em termos de quantos nasceram infectados e quantos, que eu acho mais importante, nasceram com anticorpos. E a porcentagem de crianças que nascem já com anticorpos é bem razoável. Então, isso também é uma notícia interessante, que apesar da mãe ter tido Covid na gestação, esse bebê, pelo menos no início da vida dele, ele tem algum certo tipo de proteção. E isso que você relatou é muito bacana. Então, a gente vê isso, por exemplo, Leão, com a vacina da gripe, né? Nós recomendamos para todas as gestantes a vacina de influenza. Com qual objetivo? Objetivo número 1, claro, proteção da gestante, da mãe. Mas proteção, e objetivo número 2, e muito importante, é a transferência ativa transplacentária de anticorpos. Então, a gente sabe que dependendo da idade gestacional, dependendo do momento da gestação, a placenta tem uma capacidade de ativamente transferir anticorpos para o feto e esse bebê já nasce com esses anticorpos. E muitas vezes, Leão, isso que eu acho mais bacana ainda, é que a quantidade de anticorpos de proteção do recém-nascido, às vezes, é superior do que era o da mãe. Ou seja, de fato, é uma transferência ativa. Então, isso a gente vê com a vacina da coqueluche, que a gente faz na gestante, com a vacina da gripe, e nós não tínhamos ainda esse dado com a vacina da Covid, que é tudo muito novo. E como você bem disse, tem uma publicação recente, e eles até começam a discutir, será que não é legal a gente começar a vacinar as gestantes com 17 semanas, segundo trimestre, mais ou menos, do segundo para o terceiro trimestre, para já, além da proteção da gestante, lembrando que Covid em gestante pode ser um quadro grave, né? E nós vimos muitos casos graves esse ano, mas também diretamente levando a uma proteção do recém-nascido. Então, tá vendo, Leão? A gente não tem só uma notícia, nós temos boas notícias também para dar. Isso é muito legal. Obrigado, Rosana, por esse alento. Nós vamos chegando ao final da nossa reunião aqui, do nosso encontro, mas antes de terminar, eu queria perguntar ao Dr. Paulo Lotufo o seguinte, evidentemente o ministro estava, como se diz, descompensado ontem quando falou ao Senado e pareceu dar números ali que eram chutes totalmente absurdos, mas se o Brasil tivesse hoje, se não houvesse nenhuma restrição orçamentária, e o Brasil sair a campo para comprar vacinas, para cumprir a meta que o ministro disse ontem no Senado, se não houvesse ou se não houver restrição orçamentária, todo o dinheiro disponível, e o Brasil sair a campo para comprar vacinas para vacinar 170 milhões de brasileiros até o final do ano. Existem vacinas? Existe no mundo vacina para isso? Olha, nós estávamos no meu grupo aí, o Infovid, nós estávamos discutindo isso daí, e uma avaliação, nós temos economistas que também trabalham com isso, é que as empresas, elas sempre colocam uma capacidade maior de disponibilidade do que elas têm realmente de entrega. Isso aí está acontecendo no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, na Europa, esse é um fato,
E nós vamos ter agora a pressão da população indiana para vacinação maior lá, e um fato que poucas pessoas sabem, mas o esquema chinês de controle, que foi muito bem feito, está tendo escapes na região da Manchúria, na região norte, e eles estão querendo fazer uma vacinação em massa lá também. Então, eu vejo com muita dificuldade a capacidade que nós vamos ter de conseguir comprar todas as vacinas necessárias. E aí que entra a questão. Isso era para ser feito em junho, julho, você começar a fazer produção, e uma das coisas que se falava muito, que os países deviam apostar nas vacinas, em 3, 4 vacinas, que pudessem produzir, né? Estou falando aí do países como Estados Unidos, e mesmo que elas não se mostrassem eficazes, seria mais barato você jogá-las fora, né, do que ficar esperando que tivesse o resultado de todas para começar a produção. Então, nós já deveríamos ter uma produção abundante de vacinas para o mundo inteiro. Isso não aconteceu, né? E, em grande parte, é um problema decorrente da política do governo americano, do governo Trump, que jogou realmente contra, né? Apesar de ter gasto uma quantidade muito grande de recursos aí em compra, mas muito insuficiente. O governo Biden agora está vendo que o que foi garantido para eles é muito pouco, perto da necessidade que ele tem de vacinar todo mundo até o final do verão americano. Obrigado, doutor Lotufo. Obrigado, doutora Rosana. Obrigado, Jurandir Fernandes. Obrigado, companheiros Aldo, Karen e Danilo. A gente vai encerrando essa reunião. Hoje, no telejornal, no Jornal da Cultura, a partir das 21 horas, nós vamos cobrir ter uma reportagem sobre essa parte dessa conversa, para quem quiser se atualizar, quem entrou depois. E a íntegra dessa reunião, uma edição dessa reunião, vai ser publicada no site da Cultura, no tvcultura.com.br, no nosso canal noticioso. Então, eu agradeço a todos e, de fato, algumas boas notícias num cenário bastante adverso, e seguimos em frente. Obrigado a todos. Tá. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, um grande abraço. Grande abraço a todos. Obrigada, Leão, Paulo, Karen e Jurandir. Rosana, um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.